Recodificando o Cérebro, Parte 3. Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Gary Carpenter. Bem, eu quero dar as boas-vindas a vocês de novo essa semana, a essas lições, ao continuarmos no maior avivamento que o mundo já viu. Temos tanto terreno para cobrir hoje que eu vou direto para a lição. Eu tenho algumas anotações impressas hoje. Eu nem sempre tenho, e às vezes, mesmo quando eu tenho, o Senhor muda tudo. Mas nesta lição específica de hoje, eu entendo por que tem sido difícil ou não ensinado com frequência, porque neste assunto vocês verão que existem muitos tipos e sombras referentes ao novo nascimento. O livro todo, na verdade, a Bíblia inteira é sobre Jesus. Realmente é. E os tipos e sombras são simplesmente maravilhosos. E eu me peguei, mesmo enquanto eu tentava preparar essa lição e anotando as escrituras, eu percebi que eu deixei de fora muitas passagens. Vocês vão pensar, sabe, nós vamos ler bastante hoje. Mas eu deixei muita coisa de fora, minha mente ficava, eu não quero deixar nada disso de fora porque é tão rico, mas veja, se fizermos isso, nunca chegaremos ao que ele queria dizer nessa lição específica. E demorou um pouco para eu chegar lá, na verdade. Enfim, foram horas de oração, escrita, apagar, escrever, orar. Mas eu acho que consegui. Agora, o subtítulo que eu colocaria na mensagem de hoje é: há algo difícil demais para o Senhor? E a resposta é obviamente não, mas nós sabemos disso, mas será que sabemos mesmo? Será que vivemos assim? Muito bem. Então estamos na série Recodificando o Cérebro, parte 3, ou você poderia dizer, há algo difícil demais para o Senhor? Então, deixe-me começar aqui. Sim, eu vou tentar segurar isso aqui em cima para não ficar olhando para baixo o tempo todo, mas também eu não quero ficar fazendo assim. Certo. Primeiro, Jesus, um dos seus nomes profetizados no Antigo Testamento é Emanuel, que é Deus conosco. Nós sabemos absolutamente que Jesus é Deus em carne. Mas Paulo diz, em sua carta aos Filipenses, que embora ele fosse Deus e não considerasse usurpação ser igual a Deus, quando ele se tornou homem, por sua própria escolha, ele deixou de lado todos os seus privilégios como Deus. Veja, se tudo o que vemos ele fazendo em Mateus, Marcos, Lucas e João, se ele fez aquilo como Deus, bem, ele não serve de modelo para nós. Certamente você sabe, você não é Deus. Eu sei que eu não sou Deus. Então, se você diz, bem, ele fez isso porque ele é Deus, bem, ele é Deus. Mas ele, de propósito, esvaziou-se de sua reputação, ele deixou de lado. Agora, ele é sempre Deus, mesmo enquanto está na carne, mas acho que só Deus poderia fazer isso, ele deixou de lado seus privilégios e as coisas que ele podia fazer como Deus. Por quê? Porque ele é o padrão, ele é Jesus. Hebreus 12 nos diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Veja. Ele é o padrão, ele é o alvo. Então eu fiz algumas anotações aqui, eu disse, sabe, se ele fez isso como Deus, ele não é modelo para nós, mas ele não fez como Deus, ele fez como homem. Então ele era um homem nascido do Espírito de Deus. Veja, o que nós recebemos no nosso segundo nascimento, ele teve no primeiro nascimento. Ele nasceu espiritualmente vivo. Como o pastor Bronco escreveu em sua carta esse mês, ele é o único, ele sempre será o filho unigênito de Deus, ele é o único filho de Deus nascido de mulher, certo? Quando ele nasceu de uma mulher, Maria, ele nasceu espiritualmente vivo. Todo o resto de nós nascemos de mulher, espiritualmente mortos, então ele é o unigênito. Agora, ele não é o único filho de Deus, ele é o primogênito de muitos irmãos. Entenderam? Ok. É por isso que eu tenho que me manter bem fiel a isto. Demorou muito para captar tudo isso, sem sair muito pela tangente. Mas, por outro lado, eu não quero deixar nada de fora, então é difícil. Certo, número 1, Jesus. Ele é um homem nascido do Espírito de Deus, assim como você. Se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus em seu coração, homem ou mulher, você nasceu de Deus, assim como Jesus nasceu de Deus. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, assim como você. Eu espero que, se você está assistindo isso, tenha sido batizado no Espírito Santo.
Se não foi, peça a Ele para te encher com o Espírito Santo. E espere começar a falar em outras línguas e andar em poder. Porque Ele fará isso. Isso faz parte. A promessa é para você e para seus filhos e para todos os que estão longe. E a promessa esta é a promessa do Espírito Santo, entendem? Certo. Então ele era um homem nascido do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo e ungido com o Espírito Santo e com poder, assim como você. Jesus disse, ele disse, aquele que crê em mim, as obras que eu faço ele fará também, e maiores que estas fará. Bem, você não pode fazer isso se não for ungido com o Espírito Santo e com poder. Então, de novo, todas essas mensagens dos últimos anos sobre ele ser a semente, e toda semente produzir fruto que é idêntico à primeira, e assim por diante. Assim como Ele é, somos nós neste mundo, e falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Na verdade, essa é a próxima frase que está aqui. Jesus é o padrão, nascido do Espírito de Deus, assim como você, vestindo carne caída, assim como você, ok? Ungido pelo Espírito Santo, com poder, assim como você. E então, sabe, a Bíblia diz, o que ela não diz é, assim como Ele é, seremos nós quando chegarmos ao céu. Foi assim que me ensinaram, basicamente, quando eu cresci numa igreja denominacional, mas não é o que a Bíblia diz. Ela diz, assim como Ele é, somos nós neste mundo. Agora. Rapaz, a religião vem e te dá um tapa na cara. Como você ousa? Bem, eu ouso porque é o que a Bíblia diz. Em 1 João, assim como Ele é, somos nós, neste mundo. Agora, sabendo de tudo isso, você tem que chegar a esta conclusão. Jesus, Ele tinha um cérebro físico. Agora, eu não estou falando da sua mente. Eu estou falando daquele órgão de massa cinzenta de 1,5 kg que todos nós temos, chamado cérebro. Agora entenda, o espírito dele veio de Deus, mas o corpo dele veio de Maria, e você pode rastrear esse corpo por toda a linhagem até Adão. O corpo dele, incluindo o cérebro físico de massa cinzenta, ele tinha um exatamente como o seu, certo? Agora... Ok. Jesus estava vestindo carne caída exatamente como nós. Isso foi para que ele pudesse ser o padrão a ser alcançado. Veja, Deus predeterminou antes da fundação do mundo que todos os que crescem seriam conformes à imagem do seu Filho. E novamente poderíamos dar um seminário inteiro sobre praticamente cada uma dessas frases, mas se fizermos isso, nunca chegaremos aonde Ele quer que cheguemos hoje. Veja, crer não é apenas uma questão do seu espírito. Seu cérebro físico também está envolvido. Eu espero que vocês lembrem da lição da semana passada, onde, sabe, nenhum deles estava disposto a ver. Deus fez o cérebro natural para funcionarmos neste mundo natural. E agora você recebe uma mente, você recebe uma nova mente no seu espírito quando nasce de novo. A Bíblia chama de a mente de Cristo. É o seu homem espiritual que tem uma mente espiritual, que pode entender as coisas de Deus, mas esse cérebro espiritual, a Bíblia diz claramente, é loucura para o cérebro natural. Deus nos deu esse cérebro natural para navegarmos neste mundo, sabe? Se seus olhos veem um ônibus vindo e você está na calçada, seu cérebro diz, não pise na frente do ônibus. E até vimos na lição da semana passada como nenhum dos apóstolos creu na palavra de ninguém que tinha visto Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos. Maria viu, contou aos apóstolos, não acreditamos. Todas as outras mulheres viram Jesus ressuscitado e contaram aos apóstolos, não acreditamos em vocês também? Basicamente, eles pensavam, eu só acredito vendo. Os 2 homens de Emaús também viram Jesus, não souberam que era ele por um tempo, acabaram vendo que era Jesus e contaram aos apóstolos, também não acreditamos em vocês. Basicamente, com o cérebro natural eu só acredito quando eu vi. Todos os apóstolos eram assim, todos tinham um cérebro natural, nenhum deles era nascido de novo. Você tem que entender isso, nenhum nascido de novo. Finalmente Jesus aparece para eles, ele entra de alguma forma, ele simplesmente aparece na sala. Eu gosto de dizer que ele atravessa a parede, porque as portas estavam trancadas por medo dos judeus. Falamos disso semana passada. Só depois que o viram com os seus olhos físicos é que a massa cinzenta deles disse, eu acredito. Bem, é assim que o cérebro natural funciona, eu creio quando eu vejo. Mas sabe, quando eles viram,
Caminhos neurais foram criados na massa cinzenta deles. E cada um deles foi para o túmulo e todos eles, exceto um, foram mártires. Todos, menos um, foram martirizados. E alguns deles fisicamente martirizados de forma horrível, esfolado vivo, crucificado de cabeça para baixo, mortes horríveis. E todos eles tiveram a oportunidade, só precisavam dizer, não, 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 eu estava mentindo, eu não vi ele não, ele não ressuscitou dos mortos. Tudo o que tinham que fazer era apenas dizer isso e teriam sido poupados. E nenhum deles fez isso. Nunca duvidem da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nenhum só. E não foram apenas os 11. Em certo ponto, Paulo disse, houve mais de 500 pessoas que viram Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos. Ok, essa é a lição da semana passada. Agora, o ponto é que antes de você nascer de novo, sabe, você realmente não está disposto a apenas crer na palavra. Eu creio quando eu vejo. Todos os apóstolos eram assim, Tomé era assim. Jesus disse a Tomé, ele disse, Tomé, porque você viu, você creu. Mas no grego diz, mais abençoados são aqueles que creem sem terem visto. Essa foi a mensagem da semana passada. Bem, somos você e eu. Como isso acontece? Veja, porque na primeira vez que você ouve o Evangelho, você não vê Jesus na cruz. Alguém está te contando, dando um testemunho, estão te dando palavras. Veja, o que realmente nos é pedido, o que somos chamados a fazer, é algo além do que os apóstolos fizeram. Eles não creram até verem com seus olhos físicos. Eles não estavam dispostos a crer no testemunho de outras pessoas. Mas logo depois que Jesus, no Evangelho de João, onde está registrado, logo depois de Jesus dizer a Tomé, Tomé, você creu porque viu, mas mais abençoados são aqueles que não viram e creram. Logo depois disso, é onde João escreve, estas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Messias, e assim por diante, para que tenham a vida eterna. Ali mesmo ele está dizendo, leitor, está sendo requerido a você que faça algo que os apóstolos nunca fizeram. Eles não estavam dispostos a crer no testemunho de outras pessoas. Não estavam dispostos a crer nas palavras, mesmo sendo verdade. Isto está escrito. Essas palavras foram escritas para que creiam. Veja, eu começo a entender mais agora como isso é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Jesus fez uma declaração e ele disse que ninguém pode vir a não ser que seja atraído pelo Espírito Santo. E agora eu vejo que isso é realmente verdade. O Espírito Santo tem que te ajudar, porque aquele cérebro natural vai dizer, eu creio quando eu vi. Mas cada um de nós que nasceu de novo, naquele instante antes de nascermos de novo, ainda não temos a mente de Cristo, mas cremos. E tudo o que você tem para crer é apenas, sabe, o testemunho de Deus sobre seu filho, mas o Espírito Santo está envolvido te ajudando. E uma vez que você nasce de novo, agora você recebe você se torna uma nova pessoa com uma mente diferente da mente natural que está na sua massa cinzenta de 1,5 kg. Revisamos isso na semana passada. Agora você pode saber as coisas. Você pode ser ensinado pelo Espírito Santo e pode saber as coisas que lhe foram dadas gratuitamente por Deus. Eu estou dizendo a vocês, frase por frase, poderíamos fazer um seminário. E de certa forma estamos fazendo ao longo de todos esses anos, ensinando tudo isso. Mas ele tem algo em mente para essa estação agora sobre recodificar o seu cérebro. Eu vou só lhes dar uma prévia. Seu corpo vai mudar. Se houver doença e dor em seu corpo, crente, ela vai fugir em disparada antes que isso acabe. Eu estou dizendo que a doença tem que dobrar os joelhos, a dor tem que dobrar os joelhos. Gary, você está vendo isso se manifestando perfeitamente em sua vida? Ainda não, mas só esperem para ver. O que tem sido não é o que será. Essa é a definição de esperança que ele me deu anos atrás, décadas atrás. Veja, isso é esperança. O que tem sido não é o que será. Não importa qual é o seu histórico, não importa qual o seu diagnóstico, há algo difícil demais para o Senhor? Veja, aí está. Meus pés de 77 anos estavam quase decolando aqui, aleluia. Muito bem, voltando para... É melhor... Oh, meu Deus, 15 minutos, já estamos com 15 minutos de lição e eu nem entrei na lição. Certo.
Então, apenas uma revisão rápida, mesmo quando você apenas aprende coisas naturais como ABC, a tabuada, uma divisão longa no meu tempo, hoje só usam calculadora, eu acho. Sempre que você aprende qualquer coisa, caminhos neurais são criados no seu cérebro natural, certo? Todos sabemos disso. Agora veja, você pode ouvir a verdade e não crer nela. A Bíblia chama isso de fortaleza. As pessoas têm todo tipo de fortalezas de incredulidade que precisam ser derrubadas e substituídas pela verdade. Provavelmente entraremos nisso depois. Mas o que você acredita ser verdade, tudo o que você acredita, ou, digamos, mesmo que você apenas tenha conhecimento de que isso é a verdade, sabe, 2 mais 2 dá 4. Jesus ressuscitou dos mortos. Qualquer coisa que você acredita ser verdade não está apenas na sua mente espiritual, ela cria um caminho neural no seu cérebro de 1,5 kg. Lembrem disso, guardem isso para depois. Agora, numa lição anterior, e eu já li isso antes, eu não vou ler de novo hoje, mas eu estava apenas fazendo o que fomos ensinados a fazer no blueprint, no projeto, para dizer a verdade, que é a minha prática durante as primeiras horas de cada manhã. Levantar, orar, adorar, orar, ouvir, talvez ler a palavra um pouco, orar, ouvir. Ouvir é importante. Comece até que você ouça a voz dele, a direção dele. Enfim, um dia desses, eu não estava pedindo nada, mas ele simplesmente começou a me dizer. Ele disse ir da incredulidade para a fé. É um processo que cria novos caminhos neurais no seu cérebro físico. Desde então, ele tem nos mostrado nessas lições, pela palavra e algumas coisas científicas que eu venho estudando e trazendo para vocês. Ele tem nos ensinado sobre esse processo e vamos continuar com isso hoje, e é por isso que eu tenho que me manter bem focado nisso, especialmente já que eu usei tanto tempo. Eu vou lhes dizer agora mesmo, o objetivo no final desse curso não é que você possa passar numa prova escrita. O objetivo é que todos nós saiamos a campo e demonstremos a verdade do Evangelho. É tempo de demonstração do Evangelho, não apenas em palavras, mas em demonstração do Espírito e de poder. Essa demonstração da verdade vai mudar você e vai mudar seu corpo. Eu estou dizendo isso, vai mudar seu corpo. Mas também vai mudar aqueles a quem você ministrar. Por quê? Porque você vai andar em mais poder do que jamais andou antes. De novo, aqui está outro seminário, o Exército de Joel. Este avivamento que está vindo não será tanto de cima para baixo, mas de baixo para cima. E nós agradecemos a Deus por cada general que tivemos. Para mim, Dave Robertson, John G. Lake, Smith Wigglesworth. Mulheres também, Amy Semple McPherson, Maria Woodworth Etter, Catherine Kuhlman e assim por diante. Mas geralmente havia uma pessoa operando principalmente nos dons do Espírito ou ungida pelo Espírito Santo e o resto de nós assistia. Mas esse exército sobre o qual Joel profetizou para o diabo vai parecer... Você já viram gafanhotos vindo devorar um campo? São milhões deles, e não há como pará-los. Você pode bater em alguns e talvez matar alguns, mas... Bem, esse exército, esse avivamento do fim do tempo será, do ponto de vista do diabo, há milhões deles. Todos são ungidos pelo Espírito Santo, estão todos destruindo minhas obras. Ou tem aquele crente desconhecido, acabou de abrir os olhos de um cego, aquela... Maria... como é que o David dizia? Aquela Maria do povo. Tem uma Maria do povo ali. E ela acabou de expulsar 3 dos meus demônios, oh meu Deus! Não, ele diria, oh eu mesmo! É o diabo, afinal. É um exército, é o exército de Joel, e eles são devastadores. Esse avivamento será devastador para o inimigo, e você será um deles, aleluia. Muito bem. Vá agora comigo para Romanos 4, vamos ver algumas passagens hoje. E eu preciso me manter realmente focado ou não vamos captar o que ele quer passar para nós hoje. E isso é muito fundamental para onde estamos indo. Temos que cravar isto, ok? Há algo difícil demais para o Senhor? É realmente mais do que isso? Vá comigo para Romanos 4 e vamos ler do 18 ao 21. E em certas partes eu vou falar com mais ênfase. Eu lembro quando eu li essa passagem pela primeira vez, eu era um novo convertido, 40 anos atrás.
Eu era um crente novo, eu não sabia de quase nada. Sabe, isso foi muitos anos antes de sabermos que havia um Dave Robertson na Terra. Muitos anos antes de começarmos a aprender as coisas maravilhosas, sabe? Agradecemos a Deus por Michael Mutio. Foi ele que nos levou ao Senhor e nos ajudou a sermos batizados no Espírito Santo e começamos a ler nossas Bíblias. Mas eu li essa passagem e eu... Rapaz, eu queria ter esse tipo de fé. Vamos ler, eu vou enfatizar certas partes. Então, de novo, Romanos 4, versos 18 a 21. O qual contra, falando de Abraão, o qual contra a esperança, creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, ou seja, para que a promessa de Deus pudesse ser cumprida, ok? É isto que Abraão, esta é a promessa, assim será a tua semente. E Deus deu a ele, sabe, visões. Ele disse, olhe para as estrelas do céu, sua descendência será numerosa assim. Olhe para o pó da terra, sua descendência será numerosa assim. Bem, essa é a promessa, mas eles não tinham... Ele e Sara nunca tinham tido um filho, ok? E claramente ele diz, você e sua esposa Sara, este bebê virá através dela, chega de Agares. Já chegaremos nisso. Agora, ok, verso 19, aqui vamos nós. Aqui está Abraão, e eu admirava tanto isso. Abraão, não enfraquecendo na fé. Eu sou tão fraco na minha... Ok, não enfraquecendo na fé, não considerou o seu próprio corpo praticamente morto quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. Agora veja, ele não vacilou. Eu vacilo o tempo todo. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. E eu... Sim, é isso que eu quero. Estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido, que Deus tinha prometido, também era capaz de cumprir. E eu... Deus, eu quero ser assim. Eu sou um novato aqui, eu mal sei para onde eu vou ir. O quê? Eu queria tanto ser assim nos primeiros dias, mas vejam, graças a Deus pela Bíblia toda, graças a Deus, sabe, fomos ensinados a ler a Bíblia toda, sabe? Então eu voltava e lia Gênesis, e eu descobri uma coisa espantosa. Abraão não começou desse jeito. Tanto ele quanto Sara foram da incredulidade que ri, para a força, para isso, ser forte na fé, dando glória a Deus, plenamente convencidos. E também não foi só Abraão. Olhem, vão até lá e vejam na sua Bíblia, vai ser bom para nós mais tarde. Hebreus 11, verso 11. Veja, pela fé... Ouça, fé é importante nesse processo, porque senão Deus tinha feito soberanamente, certo? Aí está. Ele fez tudo isso para que eles pudessem crescer, para que pudessem ir da incredulidade que ri, para serem fortes na fé. Muito bem. Então não foi só Abraão. Vejam, Hebreus 11, 11. Pela fé também, a própria Sara, ela própria, você mesmo, recebeu força para conceber semente. Falaremos disso já. E deu à luz uma criança quando já de idade avançada, nós poderíamos dizer impossível. E ela não estava nem mais ovulando. Quando esse processo começou, foi quando ela riu. Ela não está mais ovulando, ela passou do tempo do costume das mulheres. Mas como assim fé? Porque ela julgou fiel aquele que havia prometido. Aí está. Eles não começaram assim. Rapaz, eu li isso. A própria Sara recebeu, ela teve fé, força para conceber semente, quando ela já tinha passado da idade da ovulação. Isso nunca tinha acontecido no mundo antes, sabe? Certo? Agora, vocês têm que lembrar disso. Eu sabia que não teríamos tempo de voltar e estudar tudo desde quando Deus começou a falar com Abraão e o chamou Abrão naquela época e o chamou para sair de Ur dos Caldeus. Porque naquela primeira vez que ele disse isso a ele disse, eu farei de você uma grande nação. Então Abraão tinha essa promessa e diz que ele tinha 75 anos quando isso aconteceu. Então ele tem essa promessa de uma nação nascendo dele. Por quase 25 anos, ele tinha 75 anos, e isso acontece quando ele tem cerca de 99, e ele ainda não tinha tido um filho entre ele e Sara. Ok.
Eu estou propositalmente evitando sair por muitos caminhos paralelos, senão nunca chegaremos lá. Ok. Então, eles não começaram assim. Podemos ver que eles começaram com a incredulidade que ri, ambos riram. Ok. Então, quando Abraão tinha 99 anos e Sara 90, Deus disse, de novo, ele vem visitá-lo de novo. Agora, certo, eu deveria ter dito para irem a Gênesis 17. Nós vamos ver alguns versículos hoje, é importante. Gênesis 17, vamos apenas ver o verso 5. Vamos ver a promessa. O teu nome não se chamará mais Abrão, mas teu nome será Abraão. Agora notem, pois pai de muitas nações eu te fiz. Você notou como Deus fala? Como se já estivesse feito. Abrão, você não será mais Abrão. Agora, Abrão e a sua esposa nunca tinham tido um filho. E ele diz, não, esse não é mais você. Eis quem você é agora. Você é Abraão, e essa palavra significa, eu sou o pai de uma multidão, ou eu sou o pai de muitos povos. Eu sou, poderíamos dizer, sou pai de nações. E quando Deus disse isso a ele e Sara não tinham tido nenhum filho. Agora, Deus é específico mais tarde. Ele diz, não mais Agares, este vai vir por sua esposa, você e sua esposa. Eles nunca tinham tido um filho. Vejam como Deus fala. Veja como Deus fala o resultado final. Frequentemente dizemos que ele chama as coisas que não são como se fossem aquela passagem, mas você também poderia dizer que ele está falando o resultado final e fazendo com que Abraão fale o resultado final. Desculpa, eu fico olhando para esse lado aqui, não sei porquê. Eu estou falando com você? Falando com você, hein? Eu sei que você está aí. Muito bem. Notem de novo, veja como Deus fala. Ele fala o resultado final como se já estivesse feito. Pois pai de muitas nações eu te fiz. E ele ainda não tinha tido um filho, ok. Agora, enquanto estão em Gênesis 17, vamos ler os versos de 15 a 17, e é aqui que fica bem específico. Deus disse a Abraão, quanto a Sarai, a tua esposa, não chamarás seu nome Sarai, mas Sara será seu nome. Vocês precisam saber que no hebraico, Sara é a palavra para princesa. Quando você pensa numa princesa, você pensa numa senhora de 90 anos, toda enrugada, que não ovula mais. Não. Quando você pensa numa princesa, você pensa em juventude e fertilidade, e naquela que eventualmente, uma princesa é aquela que eventualmente vai produzir o herdeiro do trono. Rapaz, e como ela produziu? Se você segue toda a linha da vida, da descendência e toda a linhagem dela, até o fim, através dela veio o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se estamos falando de herdeiro do trono, Jesus nasceu. Rapaz. Verso 16. E eu a abençoarei e te darei também um filho dela. E ele está sendo bem específico aqui, eu gosto disso, não mais Agar, está ouvindo? Não mais planos humanos agora, esse será sobrenatural. Você vai ter um filho através da sua esposa. Somos casados todos esses anos, nunca tivemos um filho. Você vai ter um filho através da sua esposa. 16 de novo. Eu a abençoarei e te darei também um filho dela, e a abençoarei, e ela será uma mãe de nações, reis de povos virão dela. Pensem quão louco isso soa para um cérebro de 1,5 kg, sabe? Eu acredito nisso quando eu vi. Somos casados todos esses anos, tentamos e tentamos, enquanto éramos ambos férteis, ter um filho, nunca conseguimos ter um filho. E Deus continua como se nada disso importasse, nada disso importa nem um pouco, eu estou dizendo o que eu vou fazer, não importa que você tenha 99 e ela 90, eu vou abençoá-la, você ouviu o que eu disse? Eu vou abençoá-la e você vai ter um filho. Agora olhem para isso. Então Abraão caiu sobre a sua face e riu. Eu tento imaginar, eu sei que ele sempre reverenciava a Deus, eu sei que sim, mas é tipo, oh Deus, você é tão engraçado. Agora ele está rindo em seu coração, ou talvez tenha dito em seu coração, ele pode ter rido alto, eu não sei, mas diz que ele caiu sobre seu rosto e riu e disse em seu coração. Para mim, não me parece uma fé forte.
Nascerá um filho àquele que tem 100 anos de idade? Veja, quem está falando aí? É a massa cinzenta de 1,5 kg? É o cérebro natural que Deus deu a todos nós, que deve pensar dessa maneira, é feito para navegar neste mundo físico, de acordo com as leis newtonianas da física? Ok, enfim. E Sara, sabe, aqui está o cérebro natural. Você consegue ver um cérebro de 1,5 kg funcionando aqui? E Sara? Ela tem 90 anos. Ela vai ter um filho? Deus continua, sabe? Sabia que sua dúvida e incredulidade não movem Deus? Ele não muda de ideia. Verso 19, Gênesis 17, 19, Deus disse: Sara, entendam isso, sabe? Claramente, eu já mudei o nome dela, agora a princesa Sara. Eu estou dizendo que Sara, a tua mulher, te dará à luz um filho de verdade. Não, é sério. Eu vou até dar o nome dele, tu chamarás seu nome Isaque, e eu estabelecerei o meu pacto com ele como pacto eterno. Agora notem, e com a sua semente depois dele. Ou sim, há uma aliança com a nação judaica, mas ele está falando no final das contas de Cristo, que é a semente de Abraão. Sabe, poderíamos pregar por um mês sobre isso. Bem aqui. Rapaz, bem aqui. Essa aliança não é apenas com Isaque, é com a semente Jesus, que é a semente que viria. Ok. Vamos para o próximo capítulo, Gênesis 18, porque vimos onde Abraão riu. Agora vejam. O Senhor falando aqui, ele diz: eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida, e eis que Sara, tua esposa, terá um filho. Agora, dessa vez, Sara ouviu. E Sara o ouviu na porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos, bem adiantados em idade, ele 99 e ela 90, e cessou de estar com Sara o costume das mulheres. Por isso, Sara riu. Ela riu consigo mesma, dizendo: depois de tão envelhecida, eu terei prazer, e o meu Senhor, sendo também velho. Essa é uma forma bem tranquila, uma forma para todas as idades de dizer que Abraão não era mais aquele garanhão que costumava ser. Ela não estava mais ovulando e ele não era mais aquele garotão que costumava ser. Sem ofensa. Ambos riram. Veja, porque agora, de acordo com o cérebro de 1,5 kg, de acordo com a física natural deste mundo, é absolutamente impossível para um homem que é impotente e uma mulher que não está ovulando terem um filho. Agora, nos tempos modernos, você poderia usar fertilização in vitro ou alguma outra coisa, ou como fizeram naquela época com Agar, mas não é a mesma coisa. Mas Deus é bem específico aqui. Não, não, não. Abraão, não importa. Você tem 99, não importa que ela tenha 90. Há algo difícil demais para o Senhor? Veja. Eu estou dizendo a você, acredite em mim, você e a sua esposa vão ter um filho. E no natural, o cérebro de 1,5 kg, o que ele diria? Eu acredito quando eu vir. Por isso que riram. É exatamente como na semana passada, eu creio quando eu vir. Eu ouço você, eu te amo, mas deixa eu rir um pouquinho aqui. Você é engraçado, Deus, está brincando com a gente, né? Certo, espere um pouco. Estamos quase na metade. Eu tenho que lubrificar os canos um pouco. E eu tenho que acelerar um pouco também. Mas o mais importante é que vocês captem isso. Não importa quanto tempo essa série vai durar, sério. Lição 946, sei lá. Veja, ambos riram. Mas ele não vai deixá-los escapar. Não quero mais saber de Agares. Sara, tua esposa, você e Sara, sua esposa, vocês vão ter um filho. Então agora, o que Deus faz para eles passarem da incredulidade que ri? Vocês conseguem ver claramente, eles não estão fortes na fé neste ponto, eles não creem, estão operando a partir do cérebro de 1,5 kg aqui que está dizendo não, eu só acredito quando eu vir, eu nunca vi isso antes, não. Nenhum homem impotente, jamais, e nenhuma mulher que passou da ovulação, passou do tempo do costume das mulheres, não, nunca aconteceu, eu acredito quando eu vir, você é engraçado, Deus está brincando com a gente, né?
Duas coisas muito importantes aconteceram naquele dia. Deus, Ele mudou os nomes deles, e eu falei realmente muito sobre isso, mas Ele também, esse é o dia em que Ele instituiu o sinal, o que Deus chama, a Bíblia chama de sinal, um símbolo, uma sombra, um tipo e uma sombra. O sinal da circuncisão. Agora vamos ler sobre isso porque está na mesma passagem aqui. Voltem para Gênesis 17, o capítulo anterior. Vejam os versos de 10 a 14. Esta é a minha aliança, e aqui é Deus falando. Esta é a minha aliança, Deus falando com Abraão, desculpem. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti. Todo filho homem entre vós será circuncidado. E você sabe o que isso significa? No homem era removido o prepúcio do órgão sexual masculino que produz filhos. Ok. E vós circundareis a carne do vosso prepúcio, e isso será um sinal. Eu pesquisei, é uma palavra muito importante, é um sinal, é um símbolo, dizemos com frequência, na linguagem de hoje, é um tipo e uma sombra, é uma marca, é um sinal, ok? E será um sinal da aliança entre mim e vós. E aquele que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo filho homem nas vossas gerações, plural, aquele que é nascido em casa ou comprado com dinheiro de algum estrangeiro que não é da tua semente, aquele que é nascido em tua casa e aquele que é comprado com teu dinheiro. A propósito, você foi comprado por preço? Eu estou dizendo, é quase um seminário a cada frase. E aquele que é comprado o quê? Aquele que é nascido em tua casa e aquele que é comprado com teu dinheiro deverá ser circuncidado, e a minha aliança estará na vossa carne, como uma aliança eterna. Veja, é o sinal. E o homem incircunciso, e o homem incircunciso, cuja carne do seu prepúcio não for circuncidada, esta alma será cortada de seu povo, e ele quebrou a minha aliança. Também tem um seminário aí só sobre graça barata. Enfim, eu não posso nem começar a falar sobre isso. Então agora a palavra, Deus fez 2 coisas com Abraão naquele dia. Ele trocou os nomes de Abrão e Sarai para Abraão e Sara, já falamos sobre isso, mas ele também instituiu a circuncisão, e é realmente importante. Vamos para o verso 21. Vamos ler Gênesis 17, de 21 a 27 agora. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, que Sara te gerará neste tempo determinado no próximo ano. Então, ouça, uma vez que você começa a dizer o que Deus diz, uma vez que você lembra que você tem uma aliança com Deus, e isso está na vanguarda da sua mente, que é o que Deus está fazendo aqui, sabe? Veja, a circuncisão é realmente permanente, você se lembra dela todo dia, mas é um sinal, é um símbolo. Ou isso tudo, eu estou em aliança com Deus. O Deus que não pode mentir, para Deus, nada é difícil demais para Ele, eu tenho que me lembrar disso, ok? Verso 22, e deixou de falar com ele, e saiu Deus de junto de Abraão. Agora notem que Abraão fez o que Deus lhe disse aos 99 anos de idade, imagine. Enfim, e Abraão tomou Ismael, seu filho, e a todos os que haviam nascido em sua casa, e todos os que haviam sido comprados com seu dinheiro, todo homem entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio no mesmo dia, como Deus lhe havia dito. E Abraão era da idade de 99 anos, 99, quando ele foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando ele foi circuncidado na carne do seu prepúcio. No mesmo dia foi circuncidado Abrão e seu filho Ismael. Tem um seminário inteiro aí, verso 27. E todos os homens da sua casa, nascidos na casa e comprados com dinheiro de estrangeiros, foram circuncidados com ele.
Agora, nesse ponto, você tem que lembrar. A Bíblia inteira é sobre Jesus, tudo, o tempo todo. São tipos e sombras apontando para o Cordeiro de Deus, que viria um dia e tiraria o pecado do mundo. Sabiam que Abraão entendeu muito sobre aquele dia, que tudo isso era sobre o Messias que estava por vir? Só para vocês saberem disso, eu estou voltando, mas... Bem, talvez não. Enfim, vão para João 8:56. Aqui é Jesus falando às pessoas religiosas, e ele diz, vosso pai Abraão regozijou-se de ver o meu dia, e ele o viu e se alegrou. Jó, também, ele teve um entendimento messiânico, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. A fé de Jó. Abraão viu o dia do Messias chegando, ele viu, ele sabia que isso era sobre o Messias que viria, ele viu e se alegrou, glória a Deus. Rapaz, seminário. Agora, se eu estivesse ensinando uma mensagem evangelística hoje para pessoas perdidas, eu focaria bem aqui em todos esses tipos e sombras, porque todos apontam para Jesus. É tudo sobre uma criança que vai nascer sobrenaturalmente. É impossível para o homem produzir um Salvador. O pastor David diria, você não pode tirar um Salvador de um patrimônio genético espiritualmente morto. Deus teve que fazer isso e causar um nascimento sobrenatural para trazer Jesus. Bem, isto é um tipo e uma sombra, porque para Abraão e Sara é impossível terem este bebê. Então Isaac não pode nascer. A linhagem não pode ser iniciada sem a intervenção sobrenatural de Deus. Tudo aponta para Jesus. Então você tem Jesus, o Filho de Deus, que tornaria possível que as pessoas nascessem de novo com a natureza justa de Deus, que circuncidaria seus corações, e elas seriam capazes de deixar de lado as obras da carne. A circuncisão física era apenas um tipo e uma sombra. Aquilo era uma circuncisão física, mas realmente olhando para o dia em que o novo nascimento viria, e isso causaria uma circuncisão do coração, onde você poderia deixar o velho homem e nasceria de novo como um novo homem. E esses novos homens também teriam autoridade e poder no nome de Jesus para destruir as obras do diabo em todo lugar que fossem. Veja, o próprio Deus disse que essa circuncisão era um sinal, é um símbolo. Esse símbolo era um tipo e uma sombra do real. Qualquer coisa que projeta uma sombra é real, é por isso que toda vez que eu encontro algo novo no Novo Testamento que eu não sabia antes, eu digo, Deus, se eu realmente vou crer nisso, eu preciso de 2 testemunhas do Novo Testamento e pelo menos uma do Antigo, porque se algo é real, projeta uma sombra, se for real, encontrarei a sombra lá atrás em algum lugar. Eu sempre encontro, ele sempre mostra. Bem, a circuncisão é a sombra. O novo nascimento é o real, onde você recebe uma circuncisão do coração, e apenas para que saibam isso com certeza, não fiquem só com a minha palavra, Romanos 2, 28 e 29. Aqui é Paulo falando, eu acho que vocês acreditam na palavra dele, não na minha aqui. Porque não é judeu que é exteriormente, em outras palavras, apenas a circuncisão física não é o objetivo disto. Aquilo era um sinal. Nem é esta circuncisão que é exteriormente na carne, ele ainda está falando da mesma coisa, ele está dizendo, não é a circuncisão física, aquilo era um sinal, era um símbolo. Verso 29, mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão é a do coração, pelo Espírito e não pela letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Quando você nasce de novo, Efésios capítulo 4 diz que aquele novo homem que é criado dentro de você, ele não é criado com a natureza pecaminosa como a carne foi. Ele é criado em justiça e verdadeira santidade. É um nascimento sobrenatural, não apenas Jesus. Cada pessoa, incluindo você, quando nasceu de novo. Isso não poderia ser feito por homens, teve que ser feito por Deus. Glória a Deus! Jesus se torna o último Adão, ele é o último Adão, ele se torna o seu Adão quando você nasce de novo. E essa natureza por dentro de você, ela te capacita a circuncidar essa carne, seu coração é transformado de um pecador para uma natureza justa, e você não precisa mais viver em pecado, você pode viver acima do pecado, glória a Deus. Seminário, 3 seminários aí. Agora, eu já entendi, vamos lá. Nesta série, ok, isso foi... Rapaz, poderíamos fazer isso?
Podemos usar tudo isso para evangelizar, mas eu não estou falando... Geralmente eu não estou falando para pessoas perdidas, eu estou falando para o exército de Joel, que Deus está levantando e equipando para a colheita do fim dos tempos. Então agora, nesta série sobre recodificar o cérebro, queremos ver como Deus tirou essas duas pessoas da incredulidade que ri para se tornarem fortes na fé, como vemos em Romanos 4 e Hebreus 11. Ambos os capítulos dizem que a fé de Abraão e Sara estava envolvida para esse milagre acontecer, quer dizer, Deus não... As pessoas dizem, Deus é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser. Eu não discordo disso nem um pouco, Deus é soberano e Ele escolheu há 2000 anos que esta vida seria uma vida vivida pela fé. Ele quer nossa cooperação com Ele no planeta Terra. Deus poderia ter armado tudo e todos nós poderíamos ser robozinhos e sabe, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu nunca peco porque não posso. Deus não me deu a capacidade. Sabe o que eu quero dizer? É uma escolha de livre-arbítrio. Deus soberanamente escolheu fazer dessa maneira e a sua fé está envolvida. É assim que Deus fez. O Deus soberano configurou dessa forma. Então, a fé é importante. Acabamos de ler há pouco a fé de Abraão, forte na fé, dando glória a Deus sem vacilar. A própria Sara recebe semente pela fé, sabe? Bem como eles foram, da incredulidade que ri para a fé forte. Bem, Abraão chegou ao ponto em que ele creu que aquele que havia prometido era poderoso para fazer o que disse. Agora, isso vai além. Isso vai além do cérebro de 1,5 kg. Porque o cérebro de 1,5 kg ainda diria, não, impossível, não. Mas algo em Abraão foi além. E é realmente baseado no que Deus disse a ele, o que... Vamos apenas... Eu vou ler para vocês sobre isso. Já estivemos lá, Gênesis 18, 14. Depois que Sara riu, e Abraão está rindo lá, Deus... Ele apenas diz a Abraão. Isso é Gênesis 18, 14, apenas a primeira parte. Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Veja, quando Deus te faz, como David nos dizia, quando Deus te faz uma pergunta, Ele não está procurando informação. Ele está tentando te dizer algo e Ele deu ao cérebro natural de 1,5 kg deles algo para pensar. Bem, vejamos. No mundo natural, vejamos agora. Nesse mundo natural, Abraão, se ele está olhando para o próprio corpo, a propósito, eu tenho 77, já não é mais uma coisa boa me olhar no espelho depois do banho. Não é uma visão bonita, ok? Bem, 99. Então, Abraão, se ele estivesse em espelho, se ele fosse se olhar no espelho, com 99, o que o cérebro de 1,5 kg dele ia dizer? Não, sem chance. Uma mulher de 90 anos que não ovula mais, não, não. Isso não, ela não está nem ovulando agora. Veja, o cérebro de 1,5 kg iria... E é mesmo para ele tomar essa decisão. Mas aqui está outra coisa que o cérebro de 1,5 kg... Quando Deus fez essa pergunta, que ele faz o cérebro de 1,5 kg começar a pensar nessa linha? Bem, mas espera aí. Existe um Deus. De fato, Ele fez uma aliança comigo. Ele fez uma marca na minha carne que eu não posso... Ele me disse para fazer, mas isso é um sinal, é um símbolo. Eu tenho uma aliança com um Deus que não é limitado à física deste mundo, e Ele disse que eu vou engravidar a minha esposa, que eu serei capaz de fazer isso. Eu vou ser um garotão de novo, e eu estou tentando dizer da forma mais suave que eu consigo. E a minha esposa... Bem, eu sei que ela tem 90 anos, passou do tempo do costume das mulheres. Mas há algo difícil demais para o Senhor? Vejamos. Não temos esta aliança com Deus. Deus não pode mentir. Ele diz que ela vai ter um filho, ela e eu, ela vai ter um óvulo. O corpo dela vai ter que reverter, de certa forma, vai ter que ficar mais jovem. Vai ter que voltar à roda do tempo aqui, de alguma forma. O cérebro natural pode ponderar essas coisas. E ele diria, bem, no natural, não tem jeito, mas eu tenho uma aliança com Deus. E Ele até me fez mudar o que eu digo sobre mim mesmo.
Veja, essa é outra coisa que Deus fez. Quando você nasce de novo, é uma nova criatura, isto é um tipo e sombra de nascer de novo. E Ele lhes deu novos nomes. Ao dar-lhes esses nomes, se eles vão obedecer a Deus, toda vez que dizem quem são, estão dizendo o que Deus diz que eles são. Falando de outra forma, eles estão chamando as coisas que não são como se já fossem, ainda não têm um filho. Mas assim como Deus que disse, eu te constituí pai de muitas nações. Agora Abraão, toda vez que diz seu nome, tem que dizer, olá, eu sou Abraão, o que para aquela pessoa significa, eu sou o pai de muitas nações. Sara, que costumava ser Sarai, mas agora Sara, a princesa, olá, sou Sara. Eu sou a princesa. Conseguem imaginar isso vindo dos lábios de uma mulher de 90 anos, sabe? Eu sou a princesa. As pessoas deviam pensar que eles eram loucos. As pessoas vão pensar que você é louco também. Você começa a fazer isso, dizer o que Deus diz e não se dispor a dizer nada mais. Apenas dizer o que Deus diz. As pessoas vão te achar estranho, porque não é assim que o mundo fala. O mundo diz, sabe, eu acredito quando eu vejo, eu falo o que é realidade, sabe? Esse é o mundo. Mas Deus chama as coisas que não são como se já fossem, e Ele está levando Abraão e Sara da incredulidade que ri para a fé forte. Como? Lembre-se que você tem uma aliança comigo. Eu não sou limitado pelo seu mundo físico. Todas as coisas são possíveis para mim. Agora escute, pense sobre isso. Eu quero que seu cérebro e meio... Eu quero que seu cérebro de 1,5 kg, a sua massa cinzenta, pense sobre isso. Há alguma coisa difícil demais para Deus? Não. Meu cérebro natural pode pensar sobre isso? Não. Não. Eu sou o pai de uma multidão, porque aquele que falou comigo não pode mentir. Eu sei que nada nas minhas circunstâncias se alinha com isso, mas ele não pode mentir. E ele não está limitado à física deste mundo, porque não há nada impossível para Deus. Eu sou o pai de uma multidão. Foi isso que ele disse. Foi isso que ele disse sobre mim. Ele fala como se já estivesse feito. Eu vou falar como se já estivesse feito. Eu sou o pai de uma multidão. E Sara, eu sou uma princesa. Eu vou ter um bebê. Conseguem imaginá-la? O que as amigas diriam? 90 anos. Não sei se ela usava bengala ou quê. Ela entra, olá, meu nome é Sara, eu sou a princesa, eu vou ter um bebê. Sabe o que pensariam? Vão zombar de você também se você começa a falar assim, mas foi necessário. E eles disseram, e se lembraram da aliança. E o cérebro de 1,5 kg, agora sim, o cérebro de 1,5 kg, teve algo para pensar? Há alguma coisa difícil demais para Deus? Há algo difícil demais para o Senhor? Não. Até mesmo o cérebro de 1,5 kg poderia pensar sobre um Deus que é ilimitado. Eu vou dizer o que ele disse. Eu só vou dizer o que ele disse. Veja, temos mais do que o sinal da circuncisão. Você não tem o tipo e a sombra. Você tem a coisa real. Homens, se vocês foram circuncidados ou não, não importa. Hoje em dia, só se faz isso mais por casos de saúde do que qualquer outra coisa. Alguns são circuncidados, outros não. Mas se você foi circuncidado na carne ou não, se você nasceu de novo, você tem a coisa real, não a sombra. Você foi circuncidado no seu coração. Há um novo xerife na cidade. Há um novo homem do lado de dentro e é quem você realmente é, que é criado em justiça e verdadeira santidade. Você tem a habilidade real de deixar as obras da carne. Seminário. Mas e quanto às coisas que falamos? Sabe, a gente tem ensinado isso sobre a nova natureza, o novo nascimento. E, de novo, eu vou recomendar a vocês, se ainda não ouviram, a série do pastor Dave Robertson, A Trilha do Novo Nascimento. E as pessoas dizem, é demais. Sabe, 6 volumes e 10 mensagens em cada volume? Você está brincando? Não estou brincando. Estou dizendo, é melhor. Se você passar por essas 60 mensagens, daverobertson.org, A Trilha do Novo Nascimento, todos os 6 volumes. Quando você terminar, terá mais conhecimento bíblico preciso do que se fosse qualquer seminário que eu conheça. Você vai entender o novo nascimento como nunca entendeu antes. Aqui vamos nós de novo, seminários. Ok. Entendemos isso. Veja, se você nasceu de novo,
Você foi circuncidado, você tem aliança, você é um filho de Deus e realmente é mais do que a aliança de certa forma, você nasceu de Deus. Você não está apenas em aliança, é um herdeiro. Co-herdeiro com Jesus Cristo. Outro seminário bem aí. Mas eu vou lhes dizer exatamente onde temos sido desobedientes, onde não temos entendido o poder de Deus. É em não refrear a língua. Deus deu a eles uma instrução que, se eles seguissem, faria com que refreassem suas línguas. Eles não diriam sobre si mesmos nada diferente do que Deus disse. Eu sou o pai de uma multidão. Você tem algum filho? Eu sou o pai de uma multidão. Você é capaz de engravidar sua esposa? Eu sou o pai de uma multidão. Você não está ouvindo o que eu disse? Sara, eu ouvi dizer que você vai ter um bebê? Você está ovulando? Eu sou a princesa. Eu vou ter um bebê porque Deus disse isso. Seu corpo está produzindo óvulos? Eu sou a princesa, eu sou Sara. Eu produzirei o herdeiro do trono, eu vou ter um bebê. Sabe, eles achavam que eles eram loucos, eles vão achar que você é louco também. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ele mesmo carregou minhas doenças e levou minhas enfermidades. E por aí vai, poderíamos continuar. Agora vocês veem onde isso vai dar. Eu tenho 5 minutos. Estamos indo bem aqui. Vamos para Tiago, capítulo 1. Vejam isso em sua própria Bíblia. E de novo, poderíamos fazer um seminário inteiro, poderíamos ligar muitos outros versículos a este, mas é o que ele está tentando nos passar hoje. Ele está querendo fazer seu cérebro de 1,5 kg pensar sobre as mesmas duas coisas que ele fez eles pensarem. Número 1. Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Pense nisso. Não me importa quais sejam suas circunstâncias, não importa que dor você possa sentir, não importa o diagnóstico do médico, não importa qual a sua situação financeira, não importa se seus filhos estão em rebelião ou não, não importa o que está acontecendo, eu estou perguntando como ele perguntou. Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? A resposta é não. Até a sua massa cinzenta dirá não. Não, nada é difícil demais para ele. Você tem uma aliança com ele. Você tem mais do que uma aliança, você nasceu dele. Você é um herdeiro na casa do seu pai. Agora, pondere e pense sobre isso. Só resta uma coisa. E a sua língua? Você está disposto a dizer o que Deus diz sobre você? Tiago 1,26, acharam que eu tinha esquecido, não é? Eu amo vocês, pessoal. Se alguém entre vocês parece ser religioso, eu vou para a igreja, eu canto as músicas, eu coloco meus dízimos e ofertas na salva de ofertas, eu cuido para perdoar pessoas, e eu faço isso e aquilo, eu vesti os nus, eu dou dinheiro aos pobres. Tudo isso são coisas boas. Mas você poderia estar fazendo todas essas coisas. Se alguém entre vocês parece ser religioso e não refreia a sua língua, o quê? Veja, se você não refrear sua língua, vai enganar seu próprio coração, porque você vai crer em coisas que não são verdade. A religião desse homem é vã. Se pesquisar a palavra vã, significa exatamente o que você pensa que significa. Sem poder, inútil, sem valor, não produz nada. É vã. Depois pesquise. Vejam, Abraão e Sara foram da incredulidade que duvida para a fé forte, por considerarem fiel aquele que prometeu e por dizerem apenas o que Deus dizia sobre eles. Eles receberam um milagre tão sobrenatural que literalmente voltou o relógio dos seus corpos. Abraão, fisicamente, tornou-se aquela máquina potente de novo, bom o bastante, vocês sabem do que eu estou falando, capaz de engravidar sua esposa. O corpo de Sara, crendo. Será que há algo difícil demais para o Senhor? Temos uma aliança com Deus, Ele prometeu. Eu considero fiel aquele que prometeu. Por isto, e dizendo, apenas dizendo o que Deus disse sobre eles, o corpo de Sara voltou o relógio. Se eu tivesse tempo, iríamos para o versículo que diz:
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara as suas enfermidades, que coroa a sua vida de benignidade, que redime a vida da perdição, e Ele acaba em que renova a tua mocidade, como a da águia, e você vai planar de novo, vai voar de novo. Já viram a águia planando lá em cima? Rapaz, Ele vai te fazer assim de novo. Se isso envolver até voltar o relógio do seu corpo, dor, você não vai mais ficar por aqui. Ele levou minhas doenças, carregou minhas enfermidades. Dor, você vai fugir em retirada. O corpo de Sara, na verdade, começou a ovular novamente. Se tivéssemos tempo, o que não temos hoje, depois deste evento, o corpo e a alma dela foram renovados. Ela foi desejada por um rei aos 90 anos para estar em seu harém. Podemos falar sobre isso na semana que vem? Eu estou dizendo, pensem nisso. Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Obviamente não. Considerem fiel aquele que prometeu. Comece a refrear sua língua com a palavra de Deus e diga apenas o que Ele diz. Em profecia, Ele disse desta forma: fale o resultado final. Amo muito vocês. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau por enquanto.